Salve, salve, galera! E aí? Todo mundo só na manha? Tudo sussa? Tudo sossegado? Tudo tranquilão? Olha só, geografia na área. Um abraço especial para os professores presenciais, para os nossos queridos alunos em qualquer lugar de Rondônia que você se encontre. Hoje nós temos um assunto de geografia interessantíssimo, que é justamente a questão da migração no mundo. Essas informações elas são interessantes porque as pessoas indo e vindo de vários lugares influenciam, tanto no lugar onde chega, como no lugar de onde sai. Beleza? Então, vamos juntos? Já começou nossa aula aí, aula da garotada aí do terceiro ano, aula 16.1. Veremos aí a questão das migrações internacionais, parte 1. Vou começar a rabiscar. Globalização e migrações internacionais. Veremos nessa aula a questão das migrações internacionais, migrações por razões econômicas, barreiras e incentivos aos imigrantes e um tipo de migração que é muito delicada, frágil e, obviamente, bem complexa, digamos assim. Complicada não, complexa e difícil, que são os refugiados, ok? A partir do século XVI até pelo menos as primeiras décadas do século XX, os principais movimentos migratórios em escala transcontinental, ou seja, entre os continentes, ocorriam da Europa para outras regiões do planeta, sobretudo para a América e também para a África e Ásia. Hoje, esse fluxo migratório internacional, os fluxos migratórios internacionais mais importantes ocorrem na direção inversa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, meus queridos, que a Europa, por muito tempo, era eles que saíam dos lugares do seu lugar de origem e para outros lugares. A gente viu isso acontecer, inclusive, durante, por exemplo, as grandes navegações, descobrindo as Américas, E agora, depois de muito tempo, obviamente esse fluxo sempre aconteceu. No entanto, nesse mundo odierno, no mundo moderno que a gente vive, está acontecendo o inverso. Muitos lugares do mundo estão indo para a Europa. E isso tem causado grandes polêmicas, grandes discussões, problemas com os países lá da União Europeia e vai causando muito transtorno, tanto para quem quer chegar, quanto para os países que não deixam essas pessoas entrarem. Beleza? Vamos lá no quadro. Movimento migratório global, fluxo de pessoas em 2017, em milhões de pessoas. Olha só, norte, sul, norte, norte, sul, norte e sul, sul. Professor, eu não entendi, professor, eu não lembro esse lance aí de norte e sul. Beleza. Eu vou relembrar você porque é muito importante você saber essa questão do norte e sul. Quando a gente fala do norte, a nível global, a gente está falando desse norte desenvolvido, os países desenvolvidos do norte, beleza? Quando a gente fala da questão sul, nós estamos falando dos países do sul subdesenvolvido, ok? Então, essa relação, toda vez que eu ver alguma relação em questão geográfica, a questão norte-sul, ele não vai estar escrito nada. Fica a dica, quando tiver polêmicas ou questões relacionadas a norte-sul, está relacionada a quê? Muito bem, eu ouvi alguém falar aí, exatamente, professor.
Eu já agora vou anotar aqui que norte é os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos é o sul. Exatamente, perfeito. Anota isso aí, que é assim que vai vir em questões do Enem e vestibulares. Beleza? Vamos lá no quadro. Então, galera, norte, o movimento migratório global norte-sul, quer dizer o quê? Norte desenvolvendo indo para o sul. Então, olha só como esse movimento, vou mudar aqui de cor, é esse aqui, ó. Ok? Então, norte desenvolvendo indo para o sul é 14% dessa pizza aí. Norte, ou seja, entre a América do Norte, os países desenvolvidos indo para país desenvolvido, é este aqui, ó, 57% dessa pirâmide. Sul, ou seja, subdesenvolvido indo para os países do norte desenvolvido, vai ser 89% dessa pirâmide aí. Então, ó, agora o fluxo de pessoas de sul, ou seja, de subdesenvolvido para subdesenvolvido, 97 milhões, né? Não é porcentagem não, são milhões de pessoas, desculpe. Então, percebam que ainda temos problemas de pessoas do sul indo para o norte. 89 milhões de pessoas. Isso dá um problema seríssimo ali, principalmente o pessoal saindo da África, Sudeste Asiático, indo para a Europa. Beleza? Como vimos no texto anterior aqui. Hoje, o fluxo migratório internacional mais importante ocorre, de certo modo, na direção inversa, ou seja, indo para a Europa. Importante saber, olha aí, o RAI. Lembra do nome desse nosso mascote aí? É o Raimundo. Não é isso, meu diretor? Gostou do nome do mascote? Raimundo. Beleza, olha só. O sentido desses fluxos é, em muitos casos, resultado do distanciamento cada vez maior entre a riqueza dos países desenvolvidos e a pobreza de parte da população dos outros demais países. Acontecimentos que estimularam as migrações internacionais nas últimas décadas. Ciclo de recessão, lá na década de 80, olha só. Crise dos países socialistas, fim da Guerra Fria, também gerou muito problema de migração. As políticas neoliberais, neoliberalismo nos países, né, os países adotando as políticas neoliberais, que, ao serem incorporadas pelos países subdesenvolvidos, fragilizaram as relações trabalhistas e retiraram a proteção social. As guerras no início do século XXI, como da Iraque e Afeganistão, entre outros, né, a África. Agora, o que vai acontecer é que também, aqui a gente não colocou, mas pode lembrar que está tendo a guerra da Ucrânia, né, a mais atual que nós estamos tendo aí, que gerou também um problema seríssimo a nível global. Século XX, as inovações intensificaram os fluxos migratórios e industriais. Olha só, obviamente que quanto mais industrializado for um país, quanto mais desenvolvido for uma economia de um país, obviamente o fluxo de migração para esses lugares será mais intenso, serão polos de atração, beleza? Os países subdesenvolvidos começaram a atrair investimento de empresas multinacionais, visando dinamizar sua economia e elevar a entrada de divisas e aumentar a capacidade de produção de bens, geração de serviços e exportação de mercadorias. Mas esse investimento, de modo geral, não ampliou significativamente a oferta de empregos, o que poderia reduzir o processo de emigração.
Então, galera, multinacionais indo para país subdesenvolvido é uma busca desses países subdesenvolvidos é levar a entrada de divisas, ou seja, de dinheiro, de capital, e aumentar a capacidade de produção industrial de bens, ok? E, obviamente, querendo gerar emprego, ok? Mas, aí a gente fez aqui um adendo, né? Mas esse investimento não ampliou significativamente a oferta de emprego. Mas por que não ofertou, professor? Que poderia reduzir, né, o processo de imigração das pessoas saindo. É porque é um nível tecnológico muito alto, ok? Geralmente, quando essas multinacionais vêm de outros países, realmente elas geram emprego, mas tem alguns tipos de indústrias que não geram emprego porque ela quer uma mão de obra qualificada. Obviamente, nesses países subdesenvolvidos não vai ter. E o que vai acontecer? As pessoas vão se qualificar e mesmo assim serão poucos postos de trabalho. Beleza? Vamos lá no quadro. Principais fatores que impulsionam, que propulsionam a dinâmica migratória: desigualdade social, desigualdade socioeconômica, ok? Desemprego estrutural e conjuntural. Professor, não lembro desemprego estrutural. É a tecnologia que tira de forma permanente o emprego, ok? E o conjuntural? Conjuntural, pelo sentido etimológico da palavra conjuntural, está relacionado a uma determinada conjuntura que pode ser temporária, como, por exemplo, uma crise econômica. Beleza? As migrações internacionais. Os deslocamentos populacionais fazem parte da história humana, claro, óbvio, beleza, tendo sido responsável pela formação dos diversos povos, em certa medida, dos próprios elementos culturais que os caracterizam. Obviamente, galera, existe essa complexidade dessa miscigenação do povo, da humanidade, ok? No Brasil, nós temos a mistura do índio, do europeu, do negro africano. Então, a gente tem ali, por exemplo, uma miscigenação maior com os europeus ali na região sul do Brasil. Digamos que nós aqui da região norte temos mais uma miscigenação para o lado indígena, ok? São exemplos, ok? Lá no Nordeste nós temos uma grande parcela de negros que vieram da África. Então a gente pode ver essa mistura de humanidades ao longo de séculos. Isso acontece não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Migrações internacionais na atualidade, os motivos. Tem pessoas que migram para estudar. Tem pessoas que, por exemplo, não têm a faculdade aqui, vai estudar em outro lugar, ok? No entanto, sabemos que nesse nível tecnológico que o mundo vive, você que está me assistindo aí, ó, você não migrou para uma outra cidade ou para outro lugar. Por questão tecnológica, você está tendo aula no seu lugar, beleza? Então, tem pessoas que atualmente não precisam se deslocar para fazer uma faculdade. Eu tenho um amigo que faz Cybersecurity. Professor, que nome louco é esse? É segurança da informação no mundo digital, beleza? E não tem, por exemplo, aqui em Porto Velho, mas ele faz EAD, beleza? Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai se formar sem precisar sair do seu espaço geográfico, não precisou migrar. Beleza? Vamos lá no quadro. Professor, então quer dizer que esse sistema EAD, professor, cada vez mais está vindo, esse sistema EAD está vindo para ficar. É uma tendência. E não é só a nível Brasil, é a nível mundial. Beleza? Pessoas migram, às vezes, para se qualificar profissionalmente. Tem lugares que tem os eventos internacionais, galera, que vai acontecer
nos principais polos, geralmente cidades globais, no caso do Brasil, Rio, São Paulo, Curitiba, beleza? Mas essa migração que eu estou falando é aquele que pendular, que vai e volta. Mas tem aquele que fica, que é uma pós-graduação, por exemplo, na área de medicina. Aí ele fica mais tempo lá naquela faculdade, beleza? Tem pessoas que migram por falta de trabalho onde ele está, beleza? Tem pessoas que migram porque teve um grande desastre natural, um terremoto, um maremoto, uma grande seca, ok? Como houve no Nordeste brasileiro, que influenciou o primeiro ciclo da borracha no Brasil, ok? Tem gente que migra por perseguição política, por perseguição religiosa. E o que a gente está acostumado a ver nos telejornais, a migração forçada por causa das guerras, ok? Os fatores econômicos são os principais motivadores das migrações internacionais e também as nacionais. Obviamente, as pessoas sempre buscam melhorar a condição de vida, né? Então, os fatores econômicos geralmente estão relacionados à migração atrás de trabalho. E de onde são os imigrantes? Países com maior imigração. Em 2017, olha só, Bósnia e Herzegovina, na Europa. Cabo Verde, Albânia, Geórgia, Portugal, Bulgária, Polônia, México, Marrocos e Reino Unido. Ok? A gente pode também lembrar que os imigrantes, a gente poderia dizer que a gente poderia colocar aí um novo país aí, a Ucrânia, né? Teve uma grande quantidade de pessoas saindo do seu local por causa da guerra. Quem mais recebe imigrantes no mundo? Olha só, Estados Unidos lidera. Com toda a crise, com todo o problema, com toda a polêmica que a gente vê nos Estados Unidos, é o local de maior atração, né, de imigrantes no mundo, em busca de qualidade de vida, em busca de melhoria. Lá a condição de vida, querendo ou não, é bem melhor. País do norte desenvolvido, né? Obviamente, muitas pessoas querem morar lá, ganhar peso de dólar, mandar dinheiro para a família que está no seu país desenvolvido, como o Brasil. Alemanha, Turquia, Reino Unido, Espanha, Canadá, França e Austrália. Migrações por motivos econômicos. Eles dirigem-se principalmente para os países do norte desenvolvido, ok? Após as guerras mundiais, os países europeus, principalmente Alemanha, França, Reino Unido, estimularam a imigração de mão de obra barata oriunda dos países subdesenvolvidos. Olha só. Então, galera, a Segunda Guerra foi uma tragédia, né, a nível mundial, que fez com que esses países aí estimulassem a imigração de mão de obra. Não tinha mão de obra, milhares de pessoas morreram na guerra. É isso? Eles estimularam essa mão de obra vindo de onde? Dos países subdesenvolvidos. Atualmente, esses mesmos países fazem inúmeras restrições. Olha só, um dia eles queriam que entrasse, agora eles fazem restrição à entrada de imigrantes, sem, contudo, conseguir evitar o movimento migratório. Não consegue evitar, no entanto, vira aquela polêmica, não é isso? De esses governos pararem esses navios que vêm da África. Às vezes a gente vê nos telejornais isso acontecer. Pessoas querendo entrar de forma irregular na Europa, ok? Os imigrantes continuam atravessando a fronteira de forma ilegal, com o risco de ser deportado quando eles forem pegos pelas autoridades locais. Em quase todos os países desenvolvidos, são encontrados grupos políticos de extrema-direita contrário à entrada de imigrantes.
Lembrando que esses grupos políticos de extrema-direita, eles adotam o que a gente chama de xenofobia. Professor, xenofobia, não lembro, professor. É que tem aversão, ódio a quem é estrangeiro, é discriminatório com quem é estrangeiro. Beleza? Olha só, mais de 5 mil imigrantes ilegais em 24 horas, de acordo com a Frontex, Agência de Controle de Fronteira Exteriores da União Europeia. Olha só, galera, aí, ó, um exemplo de um navio aportando na Europa, querendo chegar, saindo, né, da África em direção à Europa. Então, pessoas ali, de uma forma, né, não tem nem muito o que falar dessa imagem, assim, a imagem por si só já está demonstrando o que ela evidencia o desespero de pessoas querendo ir para outro lugar para ter melhor condição de vida, porque o local de origem não tem condições, por exemplo, de emprego, condições, às vezes, de segurança, ok? As migrações para os países desenvolvidos atingem em sua maior parte a população de renda média de países subdesenvolvidos ou emergentes. No início do século XXI, os mais de 2 milhões de brasileiros que viviam no exterior pertenciam, sobretudo, à classe média e classe média baixa. Olha só que interessante. Então, nós também, brasileiros, migramos para outros países. E geralmente quem vai é quem tem uma condição um pouquinho melhor do que aquelas pessoas que não têm condição de nenhuma. Ok? Classe média e classe média baixa vai principalmente para a Europa e Estados Unidos. E as barreiras e incentivos aos imigrantes? A intensificação das migrações internacionais das últimas décadas coincidiu com as transformações que tornaram o mercado de trabalho mais restritivo e seletivo no mundo desenvolvido. Olha só, restritivo quer dizer que colocou restrições, menos pessoas terão postos. E seletivo, além de ser restritivo, ainda terá seleção. Beleza? Então, galera, é um tipo de barreira, né? As pessoas podem ir lá, ir para lá, para esses países desenvolvidos, mas não é garantia ter emprego, ok? Existe, no entanto, muitos países desenvolvidos que desejam e até estimulam determinados imigrantes. No geral, são aqueles cuja especialização, olha o que eles querem, especialização profissional supre carências específicas de mão de obra no país. Ok? Daqui a pouco não, já é o próximo aqui, ó, que é o chamado fuga de cérebros. Professor, por que fuga de cérebros? Porque são pessoas altamente qualificadas, ok? Pessoas altamente qualificadas, pessoas que estudaram muito, pessoas que têm mestrado, doutorado, pessoas da área de biotecnologia, na área de tecnologias, na área de tecnologia da informação, na área de informática. São pessoas que são bem vistas nesses países desenvolvidos, ok? Pesquisadores, doutores, cientistas, eles serão bem-vindos a esses países, ok? Ou seja, esse profissional sai do seu lugar de origem porque ele não vê reconhecimento no seu trabalho. Muitas vezes não tem um bom ambiente de trabalho, não tem incentivo à sua pesquisa, não tem, inclusive, uma boa remuneração. Beleza? Vamos lá. Então, galera, essa galera aí altamente qualificada pega o avião e vai para os países desenvolvidos, ok? Isso chama-se fuga de cérebros. Anote aí que isso é importante, beleza? Fuga de cérebros, para vocês ficarem antenados, porque esse conceito não virá
na prova. Então, já fique ligado. Olha só, cientistas brasileiros no mundo. Em 2012, uma pesquisa conduzida pelo Escritório Nacional de Pesquisa Econômica nos Estados Unidos estimulou em 8,3% o percentual de cientistas brasileiros desenvolvendo pesquisa, olha só, pesquisa no exterior. Então, galera, 8,3% de cientistas brasileiros é um número expressivo, ou seja, se as pessoas estão saindo daqui do Brasil e fazer pesquisa e inovação tecnológica nos países desenvolvidos. Então, olha só, a gente pode perceber que nós temos aí uma fuga de cérebro do Brasil. Olha só, qual é a direção que nós estamos indo? Principalmente Estados Unidos. Beleza? E países da Europa. Ok? Então, galera, tá aqui a lista desses países com a quantidade de pessoas, de profissionais, de pesquisadores, cientistas. Isso é muito preocupante. É muito preocupante. Professor, por que é preocupante, professor? Porque houve um alto investimento também do próprio país para que esse cientista, esse pesquisador se formasse. Muitos deles se formaram nas federais, nas universidades federais que são públicas, pagas pelo Estado, ok? No entanto, no desenvolvimento e no desenrolar das outras fases desse pesquisador, aí ele não consegue se realinhar ali no mercado de trabalho, no próprio trabalho, como eu falei anteriormente, não tem investimento em inovação e em pesquisa. Até tem, mas de uma forma irrisória, muito aquém daquilo que era realmente necessário ter para se desenvolver tecnologia, inovação e pesquisa em nosso país. Beleza? Vamos lá no quadro. Professor, então quer dizer que o Brasil, professor, precisa melhorar nesse campo, professor, investir mais em educação e tecnologia? Perfeito, garoto. É isso aí. Olha só, de 2011 a 2017, saída de profissionais qualificados do Brasil para os Estados Unidos. Passagem só de ida. Ou seja, não tem a passagem de volta. Ele vai pensando em ficar lá definitivamente. Ok? Declarações anuais de saída definitiva do país. Ano a ano, galera, só aumentando. Beleza? Então, realmente a gente tem aí uma grande e expressiva quantidade de profissionais de alto nível saindo do Brasil. E aí, eles têm a resposta aí para vários motivos, né? Segurança, estabilidade política, corrupção, baixa qualidade de vida, instabilidade econômica, melhor futuro para os filhos, culturas, problemas de educação, transferência de oportunidade. Enfim, olha só o tanto de resposta que eles deram aí para essa saída. Beleza? Escolaridade, olha só, pessoas que saem do Brasil aí, ó, para fazer mestrado ou que já tem mestrado e doutorado, que é pós-graduado. Vejam só, então várias dessas pessoas que saem do Brasil, elas têm doutorado, ok? Mestrado, pós-graduado. Então é uma perca muito grande para a nossa pesquisa, inovação, para a educação em geral. Aí temos a questão dos refugiados, ok? Esses refugiados, segundo a Convenção de Genebra, 1951, refugiado é toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição, devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora do seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não podem ou não quer regressar
a ele. Então, vejam só, né? Então, olha só, é um conceito, né? Na Convenção de Genebra, que dá o conceito dessas pessoas que são refugiadas. Olha só, a palavra pesada, né? Pessoas que são perseguidas, né? Você já imaginou ser perseguido? Meu amigo, isso deve dar um problema de uma insatisfação, de uma insegurança, né? Inclusive, a pessoa fica afetada mentalmente, né? Você saber que está sendo perseguido só por causa da sua raça, só por causa da sua religião, ou de onde você veio, não é isso? Por causa da sua opinião política. Então, isso realmente é um problema sério, beleza? Principais países de origem dos refugiados no mundo, olha aí. Síria, isso em 2017, não tinha acontecido ainda a guerra da Ucrânia, beleza? A guerra da Ucrânia, pessoal. Então, olha só, aí nesse momento, em 2017, os principais países de origem dos refugiados eram da Síria, ok? Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar e Somália. Então, refugiados no exterior, de azul, e refugiados internos, ou seja, sai de um lugar para o outro dentro do próprio país, ok? Geralmente saindo de lugar de conflito, de guerra, ok? Faltou aqui, a gente pode atualizar, a Ucrânia, 7,3 milhões de pessoas, olha só, 7,3 milhões de pessoas registraram sua passagem saindo da Ucrânia, ok? Então, isso é muito sério, é uma crise humanitária que se instalou num país chamado Ucrânia, que tem um problema de guerra atualmente com a Rússia, beleza? A Agência da ONU para Refugiados atualizou no seu portal os dados sobre essas pessoas da Ucrânia, né? Os refugiados da Ucrânia, adicionando novos dados que refletem melhor a movimentação recente deles. Essa guerra da Ucrânia causou uma das maiores crises de deslocamento forçado até hoje no mundo. Milhões de refugiados atravessaram para países vizinhos e muitos se tornaram deslocados internos. Então, galera, inclusive, muitos desses ucranianos, inclusive, chegaram no Brasil. Ok? Temos refugiados da Ucrânia aqui no Brasil. Eles foram para vários lugares do mundo. Então, é uma das maiores crises humanitárias que nós temos por causa dessa guerra. Esses refugiados da Ucrânia é uma situação em que você pode, inclusive, dar uma pesquisada melhor no YouTube, na internet e se atualizar dessa guerra, ok? Porque pode vir uma questão de Enem sobre ela, a questão da Ucrânia e da Rússia na atualidade, ok? O que isso interfere na questão econômica, o que isso interfere no cenário da geopolítica internacional, beleza? Pense nisso, dá uma pesquisada aí. Então, nos últimos anos, o Oriente Médio é a região de origem que tem contribuído com o maior número de refugiados em direção a países da União Europeia. Então, nós temos ali também a questão do Oriente Médio, pessoas saindo ali do Marrocos, da Argélia, da Líbia, do Egito, da Síria, da Turquia, tudo em direção à Europa, principalmente França, Espanha, Itália, Grécia, beleza? Países que mais receberam refugiados em 2017. A gente tem aí a Turquia, Paquistão, Uganda, Líbano. Tudo isso está relacionado à questão, principalmente, de guerra. Vimos lá o conceito, né, o conceito de refugiado, e isso pode estar relacionado à questão de guerra,
pode estar relacionado à perseguição por questão de convicção política, religiosa, por causa de raça, beleza? E os refugiados migram em busca de segurança, proteção, liberdade e melhores condições de vida no país que os acolheu. Então, olha só, temos aí uma situação em que realmente a gente tem que buscar, com mais riqueza de detalhes, anote aí, pesquisar sobre os refugiados da Ucrânia. Você vai conseguir aí muitos dados, pode, como eu falei, né, pode vir, inclusive, na prova do Enem, beleza? Assistam, de vez em quando, telejornais que tem várias informações, inclusive sobre a guerra. De vez em quando outra está aparecendo. Hoje não está aparecendo tanto como um tempo atrás, né, que era todo dia, todo dia. Mas você tem sites, você tem YouTube, você tem várias outras ferramentas que você pode fazer essa pesquisa aí para enriquecer seu conhecimento sobre isso. Beleza? Forte abraço, até mais daqui a pouco no nosso resumão. Tchau!